O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Estamos celebrando neste final de semana Todos os Santos. O dia de Todos os Santos é 1º de novembro, mas no Brasil não é um feriado, e o dia 1º de novembro é um preceito. Então nós temos que participar da festa de Todos os Santos. Então, para nós no Brasil, a Conferência Episcopal transferiu para o domingo mais próximo. Então coincidiu que hoje, dia 2, o dia de finados, até às 6 horas da tarde era dia de finados. Nós já estamos celebrando, o domingo, o dia de Todos os Santos, lembrando a importância da santidade, dessa vocação que todos nós somos chamados a viver. Então nós estamos celebrando, lembrando, fazendo memória de todos aqueles que pela vida já disseram para nós que alcançaram esse grau de perfeição. Mas vamos também nos lembrar hoje de tantas pessoas que certamente não estão nos altares, mas que nós conhecemos e que a gente, lembrando delas, a gente diz assim: olha, aquela pessoa era uma pessoa santa, devido ao teor de vida, tudo que ensinou para a gente, tudo que passou, tudo que experimentou, a gente pode dizer, aquela pessoa era um santo, uma santa. Só Deus pode julgar, Esses que a gente conhece, os santos que a gente conhece, como por exemplo Santa Teresinha, como São Benedito, como Santo Antônio, Esses mostraram, a partir do dia 23 de novembro, também o Beato Padre Donizete. Vivemos pertinho dele, muitos de vocês viveram muito próximos dele, Tem coisas na vida dessas pessoas que a gente pode viver, fazer como eles fizeram, para a gente ganhar o reino dos céus, como eles ganharam. Então esses são aqueles que a gente tem certeza que, fazendo o que eles fizeram, a gente vai alcançar a glória do lugar onde eles estão, a certeza de que estão ao lado de Deus nos céus. Então isso nos incentiva a querermos ser santos. Agora, às vezes a gente confunde um pouco a santidade, A gente acha que para ser santo vai ficar todo mundo assim, até de pescocinho torto, suspirando.
e não faz nada, não fala nada, não sente nada. Isso não é santidade, não. Isso aí pode ser qualquer coisa, menos santidade, né? Vamos pegar aí o Padre Pio, descia o sarrafo no povo que ia no confessionário dele sem a devida contrição e o devido arrependimento, saía com o confessionário nas costas. Eu gosto desses santos assim, eles me identifico com eles, né? Pensa que São João Paulo II conta nas coisas, né? O Papa João Paulo II, que é São João Paulo II, quando as coisas não saíam como ele quisia, descia a mão na mesa, bem, aquilo voava a gente para tudo quanto era canto. O santo não é uma pessoa apática, amarela, sem graça, sem vida. Não é assim. A santidade é uma força que inspira a gente, né? Como Santa Teresa d'Ávila, se não fosse aquela mulher forte que ela foi no tempo dela, ela reformou o Carmelo. Santa Catarina de Sena escreveu para o Papa: volta, sai de Avignon, volta para Roma, porque aí não é teu lugar. Olha a autoridade dos santos. Deus dá autoridade para os santos. A grande Hildegard de Bingen, né, a trombeta saxônica, a mulher falava para os reis, escreveu para Bernardo de Claraval, cheias de inspiração, né, os santos, né, homens de Deus. Nós também somos homens e mulheres de Deus, e nós temos que, nessa ousadia do Espírito, também vivermos hoje a nossa santidade. Então todos nós somos chamados à santidade, porque todos nós somos batizados. E lembrando aqui, São Paulo, ele fala, quem são os santos? Os santos são aqueles que pelo batismo foram separados para Deus, são de Deus. O batismo nos separou para Deus. Então Deus olha para os batizados e Ele encontra algo dele em nós, o Espírito Santo. Quem nos faz santos? Deus nos faz santos, porque somos morada do seu Espírito. Então a santidade, ela é uma plenitude de perfeição da vida. A gente vai se aperfeiçoando, né? A gente cresce na santidade. A santidade é algo que a gente constrói. E a gente constrói rezando, a gente constrói participando da Eucaristia, a gente constrói a santidade vivendo a caridade, ajudando os irmãos, socorrendo, se aproximando, dando bons conselhos, ajudando uns aos outros a sermos melhores, tendo paciência, esperando, fazendo, aceitando a vontade de Deus, lutando todos os dias, sem reclamar, mas louvando, agradecendo, bendizendo. A santidade nos torna mais humanos. O santo não deixou de ser humano, guarda isso, a gente vai trabalhar isso daqui no meio da homilia, né? A santidade é algo que brota do amor de Deus e que nos coloca por amor em Deus. Então a santidade é um dom, Deus suscita dentro do coração da gente a santidade. A raiz da santidade é esse amor que vem de Deus. Então, se nós não fazemos uma experiência do amor de Deus, nós estamos longe de fazer a experiência da santidade, que não é uma coisa assim fantasiosa, hein? Sabe que tem santidade lá em casa, quando as senhoras donas de casa estão fazendo aquelas tarefas cotidianas para deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Sabe aquela pilha de roupa que vocês têm que passar nesse calorzão? Quando a gente faz com amor e está fazendo por amor, cuidando dos outros, é um ato de santidade. Quando a gente vai cuidar de alguém que está precisando, um doente, né, que a gente vai socorrer, ali tem um ato de santidade, de caridade concreta. Quando a gente vive, né, na humildade, a santidade vai crescendo, né, vai brotando do amor de Deus e nos fazendo viver nessa raiz do amor de Deus, coisas concretas, coisas verdadeiras. Vamos lembrar aqui também, por exemplo, hoje, pensem nos professores que estão ali ensinando, transmitindo conhecimento, né? Ajudando a formar consciência, fazer isso por Deus. Hoje é um ato de santidade, ensinando a ler, a escrever, a fazer conta, a descobrir como é que faz tabuada. É um ato de santidade hoje, ensinar essas coisas, bons valores, ensinar bons valores.
é um ato de santidade. Educar os filhos hoje, difícil, hein? Dizer sim e dizer não, ensinar a dizer não, é um ato de santidade hoje. Transmitir educação, educar, não estragar e não viciar, e não deixar todo mundo fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, é um ato de santidade hoje, é um desafio do nosso tempo. Não fazer o que os outros fazem simplesmente porque fazem, já é um ato de santidade da nossa parte, é um crescimento que a gente faz dentro do amor de Deus. E nessa festa de hoje, nós nos encontramos aqui hoje diante das bem-aventuranças, mas não do Evangelho de Lucas, mas do Evangelho de Mateus. Então esse trecho aqui, se vocês tiverem essa curiosidade, chegarem em casa, pega a Bíblia, vocês vão ver que existem algumas diferenças. Eu vou citar algumas para a gente se posicionar e para a gente pensar um pouco no que esse texto quer dizer hoje para nós. Então, quem são os bem-aventurados? Bem-aventurado, né, é a pessoa feliz, é a pessoa realizada. Esses são os bem-aventurados. Deus nos chamou, todos nós, à santidade. Deus nos chamou, todos nós, a sermos bem-aventurados, felizes, realizados. Então, pergunta para você se as escolhas que você está fazendo, a partir do Evangelho, da tua própria vida, da tua humanidade, se as suas escolhas estão fazendo você feliz. Eu preciso fazer escolhas em Deus, escolhas que me façam felizes. Talvez a felicidade até que vá se desdobrar quando a gente terminar de cumprir o que a gente assumiu. Vou ser bem-aventurado, feliz. Eu vou chegar até o fim. Eu não vou abandonar. Talvez seja também um testemunho de santidade hoje, né? A gente não deixar as coisas pela metade. Começar e terminar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. É um ato de santidade hoje também. Então, a realização em Deus é uma bem-aventurança. Você se sente feliz porque você é católico? Você se sente feliz porque você é cristão? Você se sente feliz porque você conhece o Evangelho? Você se sente feliz porque você descobriu quem é Jesus Cristo e Ele se dá em alimento para você? Você é feliz porque você sabe que você tem uma mãe que intercede por você? Você é feliz porque Jesus manifesta o poder dele na tua vida quando você confessa teus pecados e sai renovado, restaurado, reconciliado? Você é feliz de saber que você está cumprindo aquilo que Deus pediu para você na tua vida, como esposo, como esposa, como catequista, como alguém engajado tentando levar uma palavra de esperança para alguém? Isso faz você feliz? São as bem-aventuranças do nosso dia a dia, né? Então, como nós ouvimos hoje as bem-aventuranças segundo Mateus, então essa bem-aventurança em Mateus, ela faz parte de um dos 5 grandes discursos que nós vamos encontrar dentro do Evangelho de São Mateus. Então, muitos disseram que segundo o Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, elas são um breviário do Evangelho, como se Jesus, falando das bem-aventuranças, ele tivesse reunido aqui, feito um resumo do Evangelho, de tudo aquilo que ele quer que a gente viva, né? Então, nas bem-aventuranças, que a gente acabou de ouvir, a gente encontra o conteúdo do ensinamento de Jesus. E interessante que segundo Mateus, aonde Jesus profere o discurso das bem-aventuranças? No alto de uma montanha, né? Onde acontece uma grande teofania. Se você pegar o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, Jesus falou das bem-aventuranças numa planície. Então o contexto é diferente. Jesus está se manifestando, dizendo quem Ele é, ensinando alguma coisa, no alto de um monte onde Deus está manifestando algo dele. Então as bem-aventuranças são coisas, Deus se manifesta quando a gente vive aqui na nossa vida as bem-aventuranças. E disse aqui para nós o Evangelho de Mateus, né, que Jesus está sentado, então é a posição do mestre, daquele que ensina, daquele que instrui,
como Moisés, porque para Mateus, Jesus é um novo Moisés. Moisés conduziu o povo para uma vida nova, Jesus nos conduz para a vida eterna. Então Jesus está instruindo. E o que as bem-aventuranças instruem o povo de Deus? O que as bem-aventuranças querem nos ensinar? Que nós precisamos viver em comunhão com Deus. É justamente da nossa comunhão com Deus que a gente se torna santo. Bem-aventurados, felizes, realizados. O que eu preciso? Estar em comunhão com Deus. Meu coração perto do coração dele, junto do coração dele. Então as bem-aventuranças, num primeiro momento, elas falam de Jesus. Quem é o bem-aventurado? Jesus. E ele está ensinando que se a gente fizer o que ele fez, se nós colocarmos em prática o que ele disse, se nós nos esforçarmos nessa comunhão de amor, nós também vamos viver alguma coisa. Vamos fazer uma experiência. De quê? De felicidade, de realização. De todas as bem-aventuranças, tem sempre uma que me chama muito a atenção. Bem-aventurados, e serve bem para o nosso tempo, está bem em comunhão com as últimas coisas que eu disse para vocês nos últimos domingos. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? Quem são essas pessoas que, por serem pobres em espírito, são felizes e realizadas? São aquelas que sabem se esvaziar do próprio ego. Porque a semana passada a gente se encontrou com o publicano e com o fariseu, né? Qual foi o defeito da oração do fariseu? Ele colocou no centro da oração dele o ego dele, não Deus. Então nós temos que pôr no centro da nossa vida Deus, não o nosso ego. Senão a gente estraga tudo, como a semana passada o fariseu estragou tudo o que ele tinha dito e o que ele tinha falado para Deus. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam ser submissos a Deus, porque hoje a gente não quer ser submisso a ninguém. Somos autossuficientes, a gente acha que faz tudo sozinho do nosso jeito. Estamos enfiando a cara na parede, estamos estragando tudo e ainda estamos com o nariz erguido, dando ainda palpite na vida dos outros. E a gente se esquece que a gente tem que ser submisso a Deus. É Ele que manda na nossa vida. E não passa nada que Ele não veja e que Ele não saiba. Por isso eu também disse semana passada, pobres em espírito. Eu te faço essa pergunta: você é feliz porque tem lugar para Deus na tua vida? Entre tudo e tudo que você tem, aquilo que você é, tem um lugarzinho para Ele aí na tua vida? Ele faz parte da tua vida? Ele é o centro da tua vida? Ele é que dita a regra? Ele que dita o ritmo dos teus dias, da tua história? Porque é só assim que a gente vai poder fazer uma verdadeira experiência da santidade e do amor de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,